Boa tarde. Hoje será a última conferência desta nossa série sobre a cidade na ficção brasileira. E temos aqui para nos falar sobre a rua, o cortiço e o sobrado no Rio de Janeiro de Aloysio de Azevedo, a professora Letícia Mallar, que nasceu em Pirapora, em Minas Gerais, fez o curso de Letras Neolatinas na Universidade Federal de Minas Gerais e doutorou-se em Literatura Brasileira na mesma universidade, da qual é professora titular emérita, atuando nas áreas da literatura brasileira, teoria da literatura e literatura comparada. No curso de pós-graduação, ministrou várias disciplinas, orientou bolsistas em muitos trabalhos de conclusão de curso. Compôs diversas bancas examinadoras na Universidade Federal de Minas Gerais e em outras universidades. Foi membro de cerca de 70 júris de prêmios literários e culturais e mais de 80 comissões examinadoras de concurso para professoras em todo o país. Publicou 16 livros, mais de 200 textos em revistas e jornais especializados em literatura e participou de aproximadamente 180 programas de televisão sobre assuntos culturais. Seus livros mais recentes são Vivaldi Moreira e A Paixão pelos Livros e Divina Dama, um romance de 2013. Mas, sobretudo, Letícia Mallar é algo que aqui não está escrito, é uma excelente amiga e uma pessoa de admirável convívio, que temos muita alegria de tê-la hoje conosco nesta sala. E, para não demorar mais, eu passo a palavra a Cecília Mallar. Letícia. Boa noite a todos. Inicialmente, eu queria agradecer as generosas palavras do Alberto, um amigo antigo. Agradeço também a presença de vários acadêmicos, vários deles também amigos, e dizer da alegria que eu estou aqui, mais uma vez, para fazer uma palestra nesta casa. A minha palestra tem a duração de 45 minutos, conforme o professor Domício me encomendou, e eu vou me dispensar de ler as referências, mas o texto vai ficar disponível aqui na academia e os interessados depois poderão consultá-lo. Bom, como disse o Alberto, o título é A Cidade na Ficção Brasileira, : A Rua, o Cortiço e o Sobrado em Aloysio Azevedo. Quando Domício Proença Filho nos convidou para esta palestra, perguntamos se ele sugeria um tema que estivesse de acordo com as expectativas da função que o acadêmico exerce nesta casa. Domício, democrático como sempre, insistiu em que a escolha caberia à palestrante, mas acenou para o livro O Cortiço, de Aloysio Azevedo. O aceno foi aceito, lembrando eu que 2013 é o ano do centenário da morte do escritor, um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, e assim estaríamos prestando-lhe uma singela homenagem. E tem um estudo sobre o cortiço. Existem 2 estudos clássicos de 1973 sobre este romance, que agenciam as linhas teóricas predominantes na análise literária da década de 1970.
o de Antônio Cândido, denominado De Cortiço a Cortiço e instrumentado pela sociologia, e o de Afonso Romano de Santana, O Cortiço com viés estruturalista. Pelo primeiro ensaio, perpassa a comparação por semelhanças e diferenças do cortiço ao L'Assommoir, de Émile Zola, espécie de cortiço francês. Centra-se na análise do protagonista João Romão, na influência das teorias sociais da raça e do meio tão caras ao naturalismo, na animalização das personagens, na questão sexual e como pano de fundo no universo da pobreza e da exploração do trabalho. O ensaio de Santana focaliza a estrutura do romance em dois grandes conjuntos: o cortiço São Romão e a casa do comerciante Miranda, que passam por um sistema de transformações exemplificado por personagens protótipos que se reduplicam em personagens secundários. No século XXI, os estudos que destacamos são Cortiço e a Cidade do Rio de Janeiro, de Lígia Vassalo, de 2000, e A Literatura como Evidência Histórica, Cotidiano Popular em O Cortiço, 1890, de 2008, de Caio Figueiredo Fernandes Adam. A ensaísta enxerga na obra, e eu cito, a cidade e a sociedade em estado de mutação, nos contrastes simbolizados pela oposição entre cortiço e sobrado. Adam trabalha o romance na perspectiva da história do Brasil, falando sobre os habitantes dessas moradias pobres, brasileiros brancos, negros e mestiços, africanos livres e imigrantes europeus, principalmente portugueses e italianos, além de um contingente de escravos que trabalhavam para pagar a alforria. Este nosso texto não está pautado em nenhum dos quatro. Articulando literatura, história e memória cultural, vamos analisar no Cortiço a cidade do Rio na penúltima década do século XIX, através dos agenciamentos de personagens versus logradouros, bem como a atuação de estrangeiros em suas relações com a habitação coletiva e, en passant, com a moradia de pessoas ricas. Item 2, a cidade. Apesar de seus 123 anos de publicação, o romance é pleno de atualidade ao retratar a moda do naturalismo então vigente na Europa, espaços e respectivas personagens no Rio de Janeiro das últimas décadas do século XIX. No artigo A Cidade em Crise, o arquiteto Carlos Antônio Leite Brandão aponta para o fato de que o maior problema das cidades contemporâneas é não mais as enxergarmos como espaço doador de sentido à nossa vida. Elas já não são lugares do diálogo e do encontro. Seu espaço privado, individualista, sobrepõe-se ao espaço público do coletivo. Em oposição à cidade contemporânea, Brandão evoca a urbe grega da antiguidade, seus encontros para discussão na ágora. Evoca também a Florença do século XV, cuja multiplicação de instituições e espaços públicos objetivava permitir o encontro e o diálogo. Se, por um lado, o Rio da segunda metade do século XIX, no romance machadiano, é quase sempre o das ruas e espaços privados da classe favorecida, dos palacetes de Botafogo, da Tijuca e do centro chique, enfim, uma cidade idealizada, por outro lado, o Rio de Azevedo é a cidade verossimilhante, dividida entre ricos e miseráveis, exploradores e explorados, escravos e libertos, imigrantes europeus e brasileiros, perpassando por entre essa diversidade humana
indivíduos no desejo de ascensão social ou de nobreza. Numa ponta, é o rio dos cortiços insalubres, das pedreiras onde labutam os operários, das pensões ordinárias, dos bares imundos, etc. Na outra ponta, em posição de acinte desafio e causadora de inveja, o sobrado do comerciante atacadista português, sua família, hóspedes e convidados, o proprietário do cortiço, enriquecendo-se gradativamente, e a vida luxuosa da cocote endinheirada. Assim, Aloísio apresenta, nessa obra ícone de sua produção literária, uma cidade dividida, quem a habita e como é habitada, sobre a qual ele se expõe ao risco de falar a verdade nos termos das duas primeiras epígrafes do romance. A primeira epígrafe, a frase do orador Cícero, periculum dicende non recuso, e o juramento clássico do direito criminal, dizer la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Apesar das várias definições de cortiço na história de nossas cidades, a do romancista se caracteriza como uma estalagem composta por habitações minúsculas, iniciando-se com 3 e alcançando quase 100, tendo um grande pátio comum onde se articulam o público e o privado. São alugadas pelo proprietário, o português João Romão. Preferimos denominar esse cortiço de mini-cidade e não de bairro ou coisa similar, levando-se em conta que, no Rio Antigo, os bairros não possuíam densidade de moradias, havendo grandes espaços vazios entre uma e outra habitação, ainda que terrenos que dela fizessem parte, e praticamente nenhum espaço público comum para lazer. Portanto, dentro da cidade em crise de Azevedo, existe esta espécie de mini-cidade, o Cortiço São Romão, localizado em Botafogo, onde se desenrola a narrativa. O livro incorpora totalmente a onomástica real dos logradouros do Rio. A estalagem é um lugar imaginário, mas certamente inspirado em alguma habitação coletiva carioca, pois o escritor visitou pelo menos uma para escrever seu livro. Conta o amigo Pardal Mallet que os primeiros apontamentos foram colhidos em 1884, em excursões para estudar costumes nos quais ambos saíam disfarçados em trajes populares. E eu cito: tamanco sem meia, velhas calças de zuarte remendadas, camisas de meia rotas nos cotovelos, chapéus forrados e cachimbo no canto da boca. Fim da citação. O romancista seguia, dessa forma, o método de produção literária do naturalismo. O São Romão, com seu grande pátio interno, funciona como um espaço público de encontro e diálogo para os moradores, cujo ofício predominante dos homens é o de cavoqueiro na pedreira do proprietário do cortiço e o de lavadeira entre as mulheres. Essa uma significativa diferença entre o cortiço e o bairro. Maurício de Almeida Abreu, no texto Da Habitação ao Habitat, a questão da habitação popular no Rio de Janeiro e sua evolução, de 2003, revela como, durante os primeiros anos da República Velha, os cortiços são combatidos principalmente por 2 grandes motivos. O primeiro, no discurso oficial, por ser o epicentro mais comum das epidemias de cólera, de peste, de varíola e de febre amarela. O segundo, nas entrelinhas desse discurso, ser o foco potencial de agitações populares, pois neles residia grande número de trabalhadores, na maioria imigrantes europeus, que viviam no limiar da subsistência.
Acrescentamos que, não raro, traziam para o país ideias revolucionárias anarquistas. Mas Azevedo não trata dessas questões. Seus interesses são outros, como veremos. Item 3. Cada citadino tem a rua que merece. João do Rio, o cronista das ruas cariocas da primeira década do século XX, declara que, para ele, cada rua é um ser vivo, imóvel, e que ela faz o indivíduo. Em O Cortiço, Azevedo ilustra a afirmativa através das funções que as artérias urbanas exercem na circulação, nas ações e nas projeções dos seres romanescos. Enquadra personagens nas ruas que as merecem e vice-versa, como a dizer que a cidade é, e ao mesmo tempo não é de todos, pois os seus caminhos se bifurcam e são seletivos em função do tipo de trabalho e da posição na escala social de seus habitantes. Assim, no início do romance, temos João Romão, ainda simples vendeiro, quitandeiro e amante da escrava Bertoleza, indo de manhã comprar sardinhas, e eu cito, em mangas de camisa de tamancos e sem meias, à Praia do Peixe, atual Rua do Mercado, no centro. Por outro lado, a última vez em que Romão aparece no livro, já como homem muito rico, vestindo um terno novo e noivo da herdeira do sobrado, é na Rua do Ouvidor, onde espera a menina e respectiva família para pegarem o carro no Largo de São Francisco. João do Rio denomina a Praia do Peixe de simples vegetação de palhoças, portanto, habitações de pescadores e condizentes ao espaço então frequentado por Romão. Àquelas alturas de sua vida, indo diariamente à Praia do Peixe, o vendeiro certamente tinha impregnado o odor do material comprado para a escrava cozinhar e venderem. Na crônica A Rua, João do Rio focaliza humoristicamente a articulação entre rua e cheiro, diz ele. Nas grandes cidades, a rua passa a criar o seu tipo, a plasmar o moral dos seus habitantes, a inocular-lhes misteriosamente gostos, costumes, hábitos, modos, opiniões políticas. Vós todos deveis ter ouvido ou dito aquela frase: como estas meninas cheiram a Cidade Nova. Não é só a Cidade Nova, sejam louvados os deuses. Há meninas que cheiram a Botafogo, a Doc Lobo, a Vila Isabel, como a velhas em idênticas condições, como a homens também. A rua fatalmente cria o seu tipo urbano. Cabe a citação, esclareça-se que, à época dessa escrita, a Cidade Nova era um bairro proletário que começava a ser conhecido pelo meretrício, ao passo que, em Botafogo, conviviam as moradias da classe abastada com os cortiços. Da Doc Lobo, o cronista observou ser uma rua de calma alegria burguesa que parece sorrir com honestidade, enquanto que Vila Isabel se caracterizava como bairro de músicos e boêmios. Assim, na pena do observador das ruas do Rio à época, essas criaturas mencionadas cheiravam a proletariado, ou prostituição, ou riqueza, ou alegria honesta, ou musicalidade, ou boemia. Já da Rua do Ouvidor, diz o cronista, é a fanfarronada em pessoa, exagerando, mentindo, tomando parte em tudo, beco inferno de pose, de vaidade, de inveja, tem a especialidade da bravata, irresponsável artéria da futilidade. Fim da citação. A caracterização da Ouvidor incorpora a personalidade do proprietário do grande cortiço,
às vésperas da aliança matrimonial com a rica herdeira. E mais, o sonho com o título de nobreza remete não só ao desejo de igualar-se em tudo ao vizinho do sobrado, na ficção, como também ao conde de, na realidade, suposto dono de vários cortiços. Assim, no romance, enquanto que para os endinheirados a rua é local de lazer ou de diálogos visando a gradativa ascensão social, para os corticeiros ela se constitui no espaço degradado de procura de desaparecidos, fugas, brigas e crimes. A família do Miranda e o Romão, com a noiva, passeiam na sofisticada praia de Botafogo. A rua também serve de cenário para Romão e Botelho fazerem um acerto do pedido de casamento e da melhor solução para o noivo livrar-se da amante, negra fugida, entregando-a ao legítimo dono. Esse Botelho, eterno hóspede do sobrado, se diverte na Rua do Ouvidor, à porta de uma charutaria ou acompanhando o batalhão em marcha. É também por essa rua que Pombinha, a menina impúbere, redatora das cartas para os analfabetos do cortiço, passeia de carro junto com sua namorada, Leonie, depois que esta leva para morar consigo no seu sobrado. Os moradores do cortiço têm na rua o espaço ideal para circular com o objetivo de livrar-se do sofrimento. Perambulam através das ruas próximas à estalagem, destacando-se a Rua da Passagem e a Sorocaba. Firmo por ciúmes, Piedade procurando o marido desaparecido, Florinda fugitiva de casa depois de ser espancada pela mãe por estar grávida. A rua serve ainda para o planejamento e a execução da surra que Jerônimo e seus cupinchas dão em Firmo, levando este a uma armadilha na Praia da Saudade, que também era uma praia de pescadores, atual Yacht Club, e acabando por matá-lo. Os criminosos fogem por ruas da Glória, da Lapa e do Catete, e a recompensa em dinheiro pelo crime é paga na rua. E é na rua que se amontoam os restos de mobília e outros objetos, o rescaldo do incêndio no cortiço, para desespero dos que perderam tudo nas chamas. Dessa forma, para os pobres explorados, a rua é o locus horrendus da infelicidade, da violência e da morte, ao passo que, para os ricos exploradores, a rua é o locus amenus da felicidade, dos bons negócios e dos sonhos que se realizam. E as artérias do Rio de Janeiro estão adaptadas para as respectivas situações. Nos mesmos termos, a categoria cidade, captada pelos habitantes do cortiço, não é igual à do grupo social oponente. Não é a Enseada de Botafogo, que o Rubião Machadiano adora fitar, e em cuja praia Estela, personagem rica de Azevedo, também passeia a noite com a filha e o hóspede acompanhados de um escravo. Nem a bela paisagem das montanhas em seus confrontos com o mar, do moço louro macediano do meio do século, na construção de uma cidade que progredia a olhos vistos com seus palacetes, teatros e edifícios públicos. Nas imediações do Cortiço São Romão, a paisagem citadina é feia e tão desfavorecida quanto os seus moradores. Misturam-se as construções precárias, a fábrica de massas, a de velas e casas de pasto para os pobres. Os ruídos também condizem com o cenário de tristeza e desencanto. A máquina da fábrica, o zum-zum das lavadeiras na labuta com suas tinas, o cantar dos galos, um dobre de sinos anunciando a morte de alguém, o martelar dos ferreiros e dos trabalhadores da pedreira. Entretanto,
No Cortiço, há um espaço urbano de lazer que aglutina todos aos domingos, o passeio público. Para lá vão João Romão, já enriquecido, bem como seu assalariado na pedreira, Jerônimo e família. A cidade tem um espaço de presença da população como um todo, não privilegiado e sem preconceitos, exceto, claro, em relação aos escravos e outros tipos de excluídos. Mesmo sendo publicada em 1890, a narrativa se passa antes da abolição, pois acaba com o dono da escrava fugida indo resgatá-la na casa de Romão. O passeio público não é propriamente uma rua, mas funciona no romance como um espaço de visibilidade dos cidadãos, espécie de pulmão, ainda que higienizado, da escravatura, da embriaguez, dos portadores de armas e da loucura, através do qual todos respiram a atmosfera da cidade. O Parque-Jardim é a natureza vegetal compartilhada na admiração dos que compõem a coletividade Rio de Janeiro, mas não de todos os seus habitantes. Hugo Segal menciona o provável regulamento do local em meados do século XIX, que confirma essa higienização. Diz o regulamento do parque, eu cito, é vedada a entrada a animais daninhos de qualquer natureza, as pessoas ébrias, loucas, descalças, vestidas indecentemente e armadas, a escravos, ainda que decentemente vestidos, quando não acompanharem crianças de que sejam aias ou amas. Fim da citação. Azevedo literariza-o como o único espaço público da cidade onde as classes estão juntas e misturadas. Item 4, o Cortiço e o Sobrado. 2 pontos, palco dos imigrantes. Para se compreenderem mais adequadamente esses 2 espaços habitacionais do Rio Antigo, o Cortiço e o Sobrado, aqui ficcionalizados, julgamos imprescindível analisar a questão dos estrangeiros na cidade e no Cortiço. Poderíamos afirmar, sem medo de erro, que a temática predominante do romance é o imigrante, quase sempre oriundo de Portugal, em suas articulações com a cidade. O livro se abre com a apresentação do protagonista, ainda pobre, empregado de um vendeiro português, que se enriquecera e voltara para a terra, deixando-lhe a venda e algum dinheiro a título de salários atrasados. Leila Medeiros de Menezes, em 2011, diz que o Cortiço, e eu cito, mais do que tudo, é um microcosmo urbano onde se encontram as principais nacionalidades estrangeiras presentes na capital federal. Fim da citação. A historiadora nos inspira para a análise de sua literarização. Comecemos pelos franceses, representados explicitamente por Léonie, e alegoricamente pelo Conde de, marido da princesa Isabel. A imigrante é uma cocote, aspas, de 30 mil réis para cima, aspas, com sobrado na cidade, frequentadora do São Romão devido a interesse sexual pela meiga Pombinha, filha de portuguesa. A prostituta é ambiguamente invejada e odiada, uma estranha no ninho daquela miséria. Graças a seu interesse, Pombinha é a única moradora do Cortiço que sai dele para uma vida melhor do ponto de vista financeiro. Vai ser prostituta como amiga. Já o príncipe francês, o Conde de, não comparece como personagem explícito no livro e por motivos óbvios. É estrangeiro, mas não imigrante, diferença que pouco fazia para o povo em geral. Sendo explorador de imigrantes, pode ser lido como espécie de duplo dos portugueses enriquecidos, em especial de João Romão.
No nível do real, o conde era visto como avarento e antipatizado pela população, por diversos motivos que não vêm ao caso. Conforme já foi dito, à época da elaboração do romance, corria o boato de que era envolvido comercialmente com habitações populares. Em 7 de dezembro de 1891, 2 anos depois da queda do Império, e estando a imprensa já descompromissada com o regime, o Diário de Notícias publicou que o príncipe consorte, aspas, detinha posse dos cortiços e pedreira com os quais negociava, como sabe todo mundo. Fecha aspas. A informação é de Luciana Peçanha Fagundes, no ensaio, título, Do estrangeiro antipático e avarento ao velhinho simpático e veterano de guerra, : representações e construções memoriais sobre o Conde de. A autora também informa que Câmara Cascudo, um de seus biógrafos, afirma que a feição alienígena do príncipe francês pesou profundamente, sendo ele alvo de certas lendas impopularizadoras que o caracterizavam como avarento, deselegante e descortês, e que tinha como meio de renda a exploração de vários cortiços pela cidade. Almeida e Porto Júnior, citando alguns autores, dizem que uma das pedreiras da Glória seria propriedade do conde, o qual construiu casas populares de aluguel no terreno explorado, compondo o cenário do romance. Este também encontrava paralelo no conjunto habitacional da região do Morro da Providência, pois foi na base deste morro que se desenvolveu o mais populoso cortiço da cidade, conhecido como Cabeça de Porco, que, tendo início na rua Barão de São Félix, na altura da Bento Ribeiro, prolongava-se até a frente da pedreira conhecida como Cajueiros. Alguns dos terrenos que constituíam Cabeça de Porco também eram tidos como propriedades do Conde de, alcunhado de O Corticeiro por jornais da época. E um dos cortiços do romance é o Cabeça de Gato, nome apropriado do real do Conde de. Portanto, João Romão pode corresponder a uma alegoria do conde ao sonhar com o título de nobreza depois de ver o seu cortiço, que começara com 3 casinhas, atingindo o número de quase 100. Acoplava-se, desse modo, a negatividade popular em relação a 2 categorias sociais opostas de estrangeiros, divisados como invasores ou recolonizadores. A meretriz competidora da mulata na profissão e o usurpador, entre aspas, membro da nobreza europeia e casado com a herdeira do trono brasileiro. Um único genro de Pedro II também podia associar a memória do povo à história das invasões francesas no Rio. Romão lhe é homólogo, de certa forma, europeu que sonha tornar-se conde às custas dos brasileiros, inclusive através da usura, e até mesmo chefe da colônia portuguesa no Brasil, dialogando com o descobrimento e suas consequências. Em suma, o conde real e o provável futuro conde ficcional eram nascidos no exterior, proprietários de cortiços, únicos genros de detentores do poder e usurpadores, portanto, agentes da recolonização. Lembre-se que tanto o dono do cortiço quanto o do sobrado emigram de Portugal e se enriquecem no Brasil, aspirando, como desdobramento natural, à compra de um título de nobreza. Acabam por obtê-lo, ratificando o sucesso econômico-financeiro individual da imigração e da aculturação. Sua contraface é Jerônimo, que protagoniza os elementos negativos da imigração e da aculturação. Casado, abandona a mulher pela paixão a uma mulata,
assassina o rival e se arrepende de ter imigrado. Também o lusitano Botelho parasita do Miranda, que reclama do Brasil, terra que, na sua opinião, e eu cito, só tinha uma serventia, enriquecer os portugueses e que, no entanto, deixara ele na penúria. Moram também no cortiço homens e mulheres originários de Portugal que se limitam à faina diária do ganha-pão, sem aspirações de riqueza nem de ascensão social. Esses não incomodam a engrenagem da acumulação capitalista, nem interferem no funcionamento da expansão do território ou de sua reengenharia. Portanto, Aloysio Azevedo, como bom filho de português, conduz a sua narrativa no sentido de demonstrar a tese de que a maioria dos imigrantes lusos não compartilha de uma possível recolonização que os brasileiros temiam. Muitos homens e mulheres vindos de Portugal habitam o cortiço, são assalariados ou autônomos, porém estão à margem ou na indiferença do mundo da acumulação de riqueza e dos sonhos de nobreza. Se a prostituição trabalhada enquanto desvio, entre aspas, homossexual feminino, exportada pela França, e insinuações de negócios inadequados ao príncipe francês comparecem alegoricamente no romance, é o elemento português que aí se sobressai. É sabido que os portugueses representam o maior contingente de imigrantes entrados no Brasil em todos os tempos. E mais, atualmente, tem-se desmitificado o fato de que a colonização inicial foi feita por degredados, ladrões e prostitutas. Segundo o IBGE, quem de fato a promoveu foram as famílias ricas de Portugal. E eu cito o IBGE. Entre os primeiros portugueses a chegarem ao Brasil, estavam os imigrantes mais abastados que aqui se fixaram, principalmente em Pernambuco e na Bahia. Vieram para explorar a produção de açúcar, a atividade mais rentável da colônia, nos séculos XVI e XVII. Estavam em busca de investimentos lucrativos. Calcula-se que, durante os 2 primeiros séculos de povoamento, nas regiões centrais da colônia, como Bahia e Pernambuco, os degredados correspondiam a cerca de 10 ou 20% da população. Em fins do século XIX, o fluxo de imigrantes portugueses cresceu rapidamente, sendo superado apenas pelos italianos. Vejamos o que diz Gladys Sabina Ribeiro no ensaio, título do ensaio. Porque veio encher o pandulho aqui, os portugueses, o antilusitanismo e a exploração das moradias populares no Rio de Janeiro da República Velha. Esse é o título, e diz Gladys. As visões sobre os portugueses constituíram-se numa forma de controle social e num modo sutil de exercer o poder. Os portugueses aparecem como sujeitos trabalhadores, outros como exploradores e sugadores. Explorariam desde as oportunidades de trabalho, o comércio a retalho, as moradias, até a terra no seu sentido político de ainda mandarem no Brasil. É o medo da recolonização. Fim da citação, e mais adiante, Gladys observa que os lusos eram proprietários da maioria esmagadora das casas disponíveis para aluguel na cidade, e numa época em que não havia leis reguladoras de contratos, no geral, verbais. Ora, a discussão sobre a compra de território entre Miranda e Romão, nas primeiras páginas do romance, para expandirem suas propriedades, pode ser interpretada como metáfora da recolonização. Desse modo, a expansão do cortiço sobre o sobrado, tal como uma, eu cito, serpente de pedra e cal, se configura como uma briga de patrícios recolonizadores que disputam a terra em seu próprio benefício, briga onde não entram os inquilinos de Romão.
Cândido observou que a carreira deste é paradigmática para o romancista, a qual desperta nos brasileiros certo ressentimento causado pela constituição das fortunas portuguesas daquela época. Acrescentamos que o mesmo se aplica ao Miranda, o qual já entra no romance como atacadista de tecidos e proprietário de 2 sobrados. Segundo Regina Dal Castanher, o romance tematiza a conquista do poder por determinados grupos, utilizando-se basicamente da força bruta e do roubo para obtenção de tais fortunas. Parênteses. Vários estudiosos enxergam no cortiço do século XIX o predecessor da favela contemporânea. Entretanto, acreditamos que não se pode ocultar uma das diferenças marcantes entre eles e relacionada ao poder econômico. No XIX, a propriedade das moradias se concentrava nas mãos de poucos, não raro de um só, ao passo que agora o habitante é dono de sua casinha ou aluga de alguém que não é o proprietário de todas ou quase todas do território. Lá, a ausência de intervenção do Estado. Aqui, sua forte presença. Porém, tanto ontem quanto hoje, o poder do Estado policial e policialesco é temido ou hostilizado. Azevedo bem o ilustra através de várias mediações. Nas brigas internas da estalagem e nas disputas entre o cortiço e o sobrado, e mesmo entre cortiços, os moradores não aceitam os urbanos, como eram denominados os policiais, a menos que seja para resolver pendência entre homens brigando por causa de mulher. A citação do livro é extensa, mas fundamental. E eu cito o cortiço sobre esse assunto da presença policial no cortiço. Diz Azevedo: de cada casulo espipavam homens armados de pau, achas de lenha, varais de ferro. Um empenho coletivo os agitava agora, e a todos numa solidariedade briosa, como se ficassem desonrados para sempre se a polícia entrasse ali pela primeira vez. Enquanto se tratava de uma simples luta entre 2 rivais, estava direito. Jogassem lá as cristas, que o mais homem ficaria com a mulher. Mas agora tratava-se de defender a estalagem, a comuna, onde cada um tinha a zelar por alguém ou alguma coisa querida. E continua Azevedo: a polícia era o grande terror daquela gente, porque sempre que penetrava em qualquer estalagem, havia grande estrupício. A capa de evitar e punir o jogo e a bebedeira, os urbanos invadiam os quartos, quebravam o que lá estava, punham tudo em polvorosa. Era uma questão de ódio velho. Fim da citação. Tudo isso, gente, há 123 anos. A força policial era rejeitada pelas camadas populares de tal modo que, no avançar do século XIX, adotava-se o recrutamento de estrangeiros para a corporação. Estes chegaram a corresponder 20% do contingente total de policiais. Fechados os parênteses, retomemos a questão dos imigrantes. O espírito de animosidade e desconfiança de caráter contra o francês e o português não está presente em relação ao italiano. No romance, vários moram no cortiço e exercem a profissão de mascates. São barulhentos e não asseados, sujando o lugar com cascas de melancia e laranja, empestando o ambiente. Cantores, mas também praguejadores, animam as festas da estalagem. Autônomos praticam o comércio porta a porta e de pequeno ganho, tanto que não se enriquecem, apenas vendem seus produtos, muitos deles supérfluos, que guardam mal acondicionados em suas portas e só compra quem quer. E eu cito:
tabuleiros de louça e objetos de vidro, caixas de quinquilharia, molhos e molhos de vasilhame de folha de Flandres, bonecos e castelos de gesso, realejos, macacos, o diabo. Fim da citação. Todavia, aí são caracterizados como não explorar o trabalho de ninguém. No Rio de 1900, eram apenas, os italianos, 35 mil, ao passo que os portugueses compunham 20,36% da população, ou seja, 106.461 pessoas, no ano da publicação do Cortiço. Para encerrar, nada melhor do que citar um dos poucos momentos líricos do romance, única situação em que o amor vence o desejo irrefreável de acumulação capitalista do imigrante português. É o momento em que Jerônimo mata Firmo por amor à mulata Rita, aculturando-se. Mas a citação, como vocês vão ver, diz muito mais do que isso, na medida em que avalia indiretamente o caráter brasileiro. Então, diz Azevedo em relação a essa aculturação do Jerônimo. O português abrasileirou-se para sempre. Fez-se preguiçoso, amigo das extravagâncias e dos abusos, luxurioso e ciumento. Fora-se-lhe de vez o espírito da economia e da ordem. Perdeu a esperança de enriquecer e deu-se todo inteiro, à felicidade de possuir a mulata e ser possuído só por ela, só ela e mais ninguém. Muito obrigada. Letícia Malarra falou mais do que sobre a rua e o sobrado e o cortiço em Aloysio de Azevedo. Ela, na realidade, redescreveu o Rio de Janeiro daquela época. Uma cidade dividida, como todas as cidades sempre foram divididas, até mesmo Atenas e Florença. Todas elas, como a grande Roma, com as suas habitações coletivas, que têm todas mais ou menos o mesmo perfil do cortiço descrito por Aloysio de Azevedo. Mas há uma série de sugestões da palestra para as quais eu reclamo a minha atenção. Primeiro é o contraste que ela faz entre cortiço e favela, entre a realidade da favela e a realidade do cortiço como construções urbanas. Eu vou um pouco além do que ela foi. Eu digo que o cortiço é uma transposição europeia para o Rio de Janeiro. A favela é uma transposição africana. O que me espanta na favela é como as ruas são sinuosas, estreitas, de difícil percurso, exatamente como todas as cidades africanas. De ruas estreitas e percurso difícil para evitar a penetração dos adversários, para evitar a penetração do inimigo. E muito bem situou o problema da posse do local de moradia numa e noutra. Embora nas favelas hoje em dia haja muito aluguel de casa, no início a favela era simplesmente a casa que se construía para não pagar aluguel. E ela apresentou esse aspecto, nos mostrou como era um pouco o antilusitanismo no fim do século, no início do século XX, fim do século XIX e início do século XX, quando ser nacionalista no Brasil era ser anti-português.
Não era ser anti-britânico, não. Podia se ser anti-britânico, mas era ser anti-português, que se era verdadeiramente nacionalista. E eu estou olhando ali para o Antônio Torres. O primeiro Antônio Torres foi um desses campeões do antilusitanismo. E houve um outro que está esquecido, mas que escreveu muitos livros contra os portugueses, chamou-se Álvaro Bomilcar. E um dos livros dele se chama Nacionalismo Radical. De maneira que é interessante ver como, saindo de um romance, se pode ter tantas conexões com a história e com a verdade de uma época. Eu apreciei, sobretudo, o retrato que ela fez do passeio público como ponto de encontro. Na realidade, eu não fiquei convencida do que ela me disse no início da palestra, de que as cidades modernas não são mais pontos de encontro e de diálogo. Eu acho que continua a ser. Apenas este diálogo e este ponto de encontro mudou de natureza. Não se dialoga mais como no passado. Da mesma maneira que não se dialoga mais no século XIX, não se dialogava mais, como no século XVIII na Europa, ou no século XVII, tampouco. E eu achei muito curioso e muito interessante o contraste que ela faz entre as ruas normais, entre as ruas do Cortiço e a Rua do Ouvidor. Porque todas as cidades do mundo sempre tiveram a sua Rua do Ouvidor. Todas elas tiveram essa rua que era ao mesmo tempo lugar das classes ociosas, lugar de exibição das classes ociosas e ao mesmo tempo exemplo e modelo para todas as outras ruas e para todas as outras cidades. No início deste ciclo, eu disse aqui que, na realidade, quase todo romance, quase toda a ficção é urbana. Que a ficção não urbana é a exceção desde, pelo menos, quando se começou a contar história no fim do Neolítico. E eu gostaria de terminar essa nossa série de encontros sobre a cidade na ficção brasileira, lembrando que sempre estivemos atrás da cidade. A cidade que surge em torno da fortaleza, portanto, da defesa do habitante, da defesa militar, do mercado ou do lugar onde se fazem as transações e se encontram culturas diferentes, ou do santuário, que é o local onde se encontra Deus, e por isso as pessoas se acumulam para a adoração divina. Gengis Khan, Tamerlão e antes dele Alexandre o Grande, não fizeram as suas expedições em busca de novos relvados, de novos pastos, de novos campos. Eles fizeram as suas excursões em busca de Bagdá, em busca de Nínive, em busca das cidades. E é as cidades que nos abrigamos, e é em busca delas que todos nós andamos. Muito obrigado a Letícia Malar por essa bela conferência que ela nos deu, e que eu gostaria de poder comentar de forma mais rica do que faço, mas que a autora da conferência é ela. É a ela que nós temos que dirigir os nossos aplausos. E é com a palavra dela que nós devemos, é a palavra dela que nós devemos guardar quando sairmos desta sala. Quero convidar para o próximo ciclo de palestras na ABL, será o ciclo A Crônica e a Cidade. Ele será iniciado na próxima terça-feira, 1º de outubro, com a conferência de Eduardo Portela, A Crônica e a Cidade.
A conferência de Eduardo Portela vai se chamar Até Onde a Crônica é Literatura. No dia 26 de setembro, quinta-feira, no Seminário Brasis, nós voltaremos a examinar o Cortiço. Será um debate sobre do Cortiço aos nossos dias, desafios da habitação, onde os palestrantes serão Vinícius Neto e Antônio Martins de Araújo. No dia 27, sexta-feira, às 18h30, Cinema na Academia Brasileira de Letras apresenta A Insustentável Leveza do Ser. E no dia 3 de outubro, quinta-feira, às 18 horas, na série Música de Câmara da ABL, teremos o trio formado por Fanny Solter, Luiz Carlos Juste e Aloysio Fagerland, que tocam, respectivamente, piano, oboé e fagote. Está encerrada esta sessão.